estou lendo esse livro aqui da jornalista Miriam Leitão. Fala sobre a luta do povo brasileiro no combate à inflação, em busca da estabilidade econômica. O livro se chama Saga Brasileira e tem umas histórias interessantes aqui, um detalhe interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, no capítulo que chama No Tempo do Dinheiro Sem Fim, a economista chama a atenção para o caso onde os governantes criavam dinheiro, davam aos ricos e mandavam a conta aos pobres. Aqui no governo militar, o Banco Central e o Banco do Brasil tinham uma relação umbilical. O Banco do Brasil emprestava dinheiro para os grandes pecuaristas, para os grandes agricultores, industriários, e esses, por sua vez, não pagavam a conta, e o Banco do Brasil mandava a conta para o Banco Central, que criava dinheiro e assim gerava inflação. Nessa relação que existia entre o Banco do Brasil e o Banco Central, existia uma conta chamada conta movimento, que era onde o Banco do Brasil colocava todos os prejuízos dele, ele colocava lá para o Banco Central pagar. E aqui na página 87 do livro da Miriam Leitão, ela diz aqui como que funcionava. Ela cita aqui um exemplo de como funcionava essa relação Banco Central e Banco do Brasil, onde o Banco Central sempre pagava os prejuízos do Banco do Brasil. Aqui ela diz: se o Banco do Brasil emprestasse, vamos dizer, 1.000 cruzeiros num dia, mas só captasse 700 cruzeiros, jogava os 300 restantes na conta movimento. Isso virava dívida do Banco Central com o Banco do Brasil. Veja só que absurdo. O Banco Central tinha que cobrir os prejuízos do Banco do Brasil. 30% da dívida ali, 300 cruzeiros no exemplo. E vale lembrar que esse prejuízo o Banco Central cumpria emitindo moeda, gerando inflação e o pobre pagando. Todo mundo sabe que com a inflação alta, quem paga mais é o pobre, que vê o seu salário diluído no final do mês. Você deve estar pensando aí o absurdo que isso era, né? Você deve estar pensando também que isso não mais acontece no Brasil, foi coisa de 30 anos lá atrás e acabou isso. Mas não é bem assim. Tem mais detalhe aqui no livro dela. Aqui na página 88 ela diz: no BNDES, fundado em 54, também foram construídos canais para transferência de dinheiro aos ricos. Isso ela está dizendo na época da ditadura militar, do governo militar. E ela continua: aliás, eles voltaram a ser reativados como nunca nos últimos anos do governo Lula, numa assustadora repetição dos mesmos erros, da mesma concentração de risco, na mesma eleição de algumas empresas para receber os benefícios do dinheiro subsidiado. Uma conta que o brasileiro paga e não sabe quanto é. Resumo: o governo está dando dinheiro para os ricos, escolhendo assim algumas empresas para isso, e o brasileiro não sabe quanto que está do bolso dele. Veja só o adjetivo que ela usa: assustadora repetição dos mesmos erros. Aí eu pergunto: erros ou bandidismo? Esse governo que está aí, que diz lutar pela igualdade social, governo dos ditos dos trabalhadores, da Bolsa Família e outras tantas enganações, também dá a Bolsa Empresário e manda a conta para os pobres. Pobres brasileiros, vítimas do 171 petista. Veja só, 30 anos depois, a gente continua sendo roubado, o nosso dinheiro continua sendo dado a empresários bandidos, a empresários falidos bandidos. Digo isso porque ainda existem bons empresários honestos que, quando tem qualquer prejuízo, não vai buscar no governo para que cubra esse prejuízo e depois o governo mandar a conta para os pobres brasileiros. Pois é, amigo, esse governo que está aí, quando se mexe, atrapalha, ou melhor, somos assaltados.